Fala, amigo investidor. Então, nesse vídeo eu vou explicar o porquê que eu vendi as minhas cotas do MFI, Mérito Investimentos Imobiliários. Mas antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu quero dar aqui alguns avisos, né? Primeiro, que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento. Eu só estou expondo aqui a minha estratégia de investimentos de forma transparente com você. E você tem que ter as suas próprias estratégias, tá? Você tem que escutar diversas opiniões e bolar as suas próprias estratégias, né? Porque eu também escuto diversas pessoas e bolo a minha estratégia baseada em várias opiniões diferentes. E segundo, se você puder, ative o sininho aí, porque o YouTube ele é assim. Se você não clicar num vídeo meu, por exemplo, nenhum vídeo mais aparece para você. Então você, quando eu lançar um novo vídeo ou uma nova análise de fundo imobiliário ou de algum outro investimento, você não vai saber disso, tá bom? Então, para você sempre ser avisado e aparecer os vídeos para você, clique aí no sininho, tá bom? Ao lado de se inscrever. Então, eu saí do Mérito Investimentos, o MFI, vendi todas as minhas cotas e vou explicar por que nesse vídeo. Então, o Mérito Investimentos sempre foi um ativo que eu deixei concentrada a porção da minha carteira que era para risco, certo? Porque é interessante você ter dentro de um portfólio de investimentos um percentual para risco, um percentual para segurança, um percentual médio, mais ou menos, e tudo. E esse negócio de arriscado, não arriscado, isso é muito relativo. Eu diria que um investimento que você não consegue explicar como é que esse ativo que você investiu, ele recebe o dinheiro e repassa para você, se você não consegue demonstrar isso, você não consegue explicar isso de uma forma rápida, sucinta, clara, então esse investimento é altamente arriscado, independente de qual ele seja. Se for um imóvel, se for um fundo imobiliário, se for uma ação, independente do que for, se você não consegue explicar como é que você recebe esse dinheiro que cai na sua conta, de onde é que ele vem, esse investimento é muito arriscado, entendeu? Então, na minha estratégia de investimento, eu sempre gosto de primeiro investir, depois estudar, né? Mas eu não invisto tudo, eu invisto um pouco ali e vou investindo e vou estudando à medida que eu vou investindo, né? Essa é a minha estratégia pessoal, né? Como eu faço, né? Eu tenho poucos ativos, né? Eu não diversifico muito, né? Eu gosto de concentrar um pouquinho e ter segurança naquilo que eu estou fazendo, certo? Então, o que é que acontece? O Mérito, ele estava ali, eu vinha fazendo aportes ali, estudando, né? E na verdade o que acontece é que eu nunca consegui perceber exatamente, né, de forma assim muito clara, como que aquela renda ela chegava até a minha conta, né? De onde é que saía, não ficava assim muito claro, tinha muitas lacunas quando eu ia estudar ali os informes trimestrais, informes mensais, né? Sempre ficou ali uma incógnita, né? Mas eu sabia que ali era um investimento de risco, eu estava ciente disso e tinha ali um percentual da minha carteira, né? E eu aceitava essa falta de transparência devido ao retorno, certo? Que o retorno eu achava bem interessante, só que eu não conseguia explicar, né? Como é que funcionava ao certo esse fundo, né? Quer dizer, eu tinha a teoria, né? Eu li os relatórios gerenciais, eu entendi, me atraía muito a forma do mérito de incorporação, setor residencial, diversificado em várias regiões, tal e tal e tal. Tá. Me atraía muito a ideia, por isso que eu investi, né? Eu queria investir em algum setor residencial ali, incorporação, e eu vi o retorno, sabia que era risco, mas não sabia explicar, nunca soube, né? E eu já vinha ventilando a hipótese de procurar um outro investimento de risco que desse um retorno, mas que eu tivesse uma segurança melhor, entende? De saber explicar como é que funciona mesmo de verdade, certo? E aí eu não consegui. Aí o que aconteceu? A CVM bloqueou. Quando eu já estava pensando em sair, a CVM bloqueou, acusando lá de pirâmide e tudo, né? Mas eu sabia que o Mérito não é uma pirâmide, eu sempre soube disso, né? Não tem como mesmo, né? Certeza a gente nunca tem de nada, né? Mas eu sabia que o Mérito não era uma pirâmide. Então, o que eu sabia que ia acontecer? Eu sabia que a CVM mais cedo ou mais tarde ia liberar de novo as cotas do Mérito. Eu sabia que após a liberação ia ter uma queda brutal, certo? Ia ter uma queda brutal. E foi o que aconteceu, teve uma queda brutal. E eu sabia que após essa queda brutal, a Mérito não ia parar de distribuir os dividendos, que os dividendos iam continuar sendo distribuídos e com isso a cota ia voltar a subir. E aí eu fui esperar isso acontecer para poder sair
da Mérito, né, do investimento. E foi isso que aconteceu, começaram a distribuir novamente os rendimentos, a Mérito conseguiu que a CVM desbloqueasse, e isso fez a cota disparar, certo? E aí eu esperei a cota ela chegar a um patamar mais ou menos próximo ali do que eu tinha comprado na época, para eu também não ficar no prejuízo, e vendi. E foi isso. E aí, qual o capital de risco que eu estou investindo agora, uma parte do meu patrimônio? É em criptomoedas. Tá? Eu já venho fazendo alguns vídeos aqui no canal. Se você acompanha o canal, você deve saber que eu sou um entusiasta das criptomoedas, né? Eu acredito que isso vai ser uma tecnologia que não é para agora, né? Mas no momento é só especulação, mas eu acredito realmente na tecnologia das criptomoedas, né? Eu imagino um futuro onde não vai mais existir moedas estatais e tudo. Cada país vai ter uma criptomoeda que vai aceitar mais, outro país vai ter uma criptomoeda mais predominante, e o Bitcoin como uma forma de transição entre essas moedas, né? Porque as criptomoedas, elas precisam, você compra o Bitcoin e através do Bitcoin compra outras criptomoedas, né? Muitas delas é assim, né? Então assim, eu entendo bastante como é que funciona as criptomoedas, eu acredito de verdade na tecnologia, eu não invisto só como especulação, né? E eu sei que esse mercado de criptomoedas, ele tem um potencial de ganho muito grande, mas a longo prazo, certo? Eu não invisto em curto prazo, eu invisto sempre pensando na tendência de longo prazo, tá? Sempre pensando na tendência de longo prazo e sempre de olho nos fundamentos, tá bom? Então eu conheço os fundamentos do Bitcoin, eu sei para que se serve, qual é o intuito, não só o Bitcoin, mas tem outras criptomoedas como o Ethereum também, que é um projeto fenomenal, que contratos inteligentes são do meu patrimônio que está investido em risco, está investido em criptomoedas, porque eu percebo que essa baixa agora, né, ela é momentânea e que talvez não no curto prazo, não no médio e longo prazo vai ter uma crescente com certeza, porque não vai acabar, cara, criptomoedas, não tem como, é uma revolução, né? A internet ela descentralizou as informações, né? Antes as informações eram centralizadas na grande mídia, teve a revolução da internet, causou toda essa mudança que nós temos hoje no mundo, até influindo em eleições nos países. Enfim, uma completa revolução na vida das pessoas. E agora é a vez das moedas, né? A vez de ter a descentralização do poder financeiro das mãos do Estado para as pessoas, né? As pessoas vão fazer transações entre elas, né? Então não tem como, é a mesma coisa, inventaram a internet, agora acabou a internet. Não, essa tecnologia ela vai evoluir cada vez mais, cada vez mais. Eu tenho crença nisso, eu tenho certeza nisso, né? Eu acredito nessa tecnologia. Então, se eu acredito, eu já tinha, né? Eu já tinha investimentos em criptomoedas, e agora eu aumentei mais o meu investimento, aproveitando essa baixa que está tendo, para alocar o meu capital de risco em criptomoedas, que é uma tecnologia que eu acredito muito, certo? Então eu saí do Mérito não porque o Mérito, eu acho que o Mérito é uma pirâmide ou que é uma má empresa, enfim, só não é transparente, eu só não vi transparência na empresa, sem falar no retorno, né? Principalmente o retorno. O retorno, pelo risco, não estava compensando, no meu ver. Eu cheguei à conclusão de que o retorno em criptomoedas tem um potencial muito maior, né? E por ser uma tecnologia que eu acredito, eu resolvi migrar o meu capital de risco para lá e deixar uma porção mais segura aqui, certo? Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido informativo. Não se baseie em nada que eu falei para tomar suas decisões, sempre escute várias opiniões, veja vários vídeos, monte sua própria estratégia e faça seus investimentos através do seu próprio pensamento, certo? Abraço e até o próximo vídeo. E nunca invista no que você não conhece, tá? O maior risco é você investir no que você não consegue explicar com clareza, certo?